Olá, boa tarde. Meu nome é Virgínia Firpe, eu trabalho na ABCP e estamos aqui em mais um webinar do Todos pela Construção. Hoje o Rony vem falar para nós sobre o contrapiso bombeado, uma opção mais equilibrada. O Rony Miciaga da Silva é um profissional que tem 32 anos de experiência na construção civil e 19 trabalhando em multinacionais na área de vendas, marketing, tecnologia de concreto, argamassa e cimento. Tem vasta vivência no ambiente industrial, com aplicação de ferramentas de qualidade, melhoria contínua e performance. Experiência de 3 anos na gestão de 2 empresas próprias de engenharia e produtos à base de cimento. Experiência na gestão de equipes comerciais e ferramentas de desenvolvimento de equipes, bem como programas de remuneração variável e campanhas de venda. O Rony é um profissional que está aí há muitos anos no mercado conosco, tem vasta experiência, vem falar hoje para nós sobre contrapiso bombeável, né, Rony? Rony, você nos escuta? Sim, me escuto. Estou aqui. Bom dia, boa tarde, Rony. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pela disponibilidade de poder participar aqui conosco. Boa tarde, Virgínia. Obrigado e obrigado a todos aí pelo interesse sobre o assunto. A ideia aqui é discutir um tema que eu acho que ele vai ser bastante intenso nos próximos meses e anos, por conta de uma mudança de ritmo de obras. Então, aqui, a minha ideia é falar principalmente sobre as edificações residenciais. Não significa que não vai ser aplicado sobre os demais tipos de construção predial, mas com foco na residencial. Ah, que ótimo. Pessoal, só lembrando que todo o material do Todos pela Construção está disponível no YouTube do Todos pela Construção. Todas as palestras que já ocorreram até hoje estão disponíveis lá para download. Então, quem perdeu alguma coisa pode acessar lá e assistir. Também, quem quiser fazendo as perguntas, nós vamos responder ao final as perguntas com o Rony. Então, fiquem à vontade para ir fazendo suas perguntas aqui no chat. Vou passar a palavra para o Rony para a gente começar aqui. Obrigada, viu, Rony? Boa palestra para você. Obrigado, Virgínia. Novamente, boa tarde a todos aí. Quando eu falo que eu vou priorizar o sistema de contrapiso para edificações residenciais, é porque é a única que tem hoje uma norma que especifica parâmetros, que é a norma de desempenho 15.575. O capítulo 3 fala de sistema de piso. Então, quando a gente fala de sistema de piso, é claro, nós estamos falando aí da camada estrutural, que provavelmente uma laje ou uma base, pode se levar em consideração uma camada de impermeabilização, ou isolamento térmico-acústico, a camada própria do contrapiso, e a camada de fixação, que normalmente é a argamassa colante, e acabamento final. E aí, o foco, né, apesar de ser para residencial, que é onde a gente tem as especificações, nada impede que a gente adote o mesmo princípio que a gente vai falar aqui para outros tipos de edificação. Voltando ainda para a norma de desempenho, o contrapiso, a definição, é que ele é uma camada com função de regularizar o substrato e aí garantir que a gente tenha uma superfície uniforme para apoio, que tenha coesão, podendo ser aderido ou não à base, e que essa camada seja adequada para a finalidade de acabamento final e adesão para o acabamento final, podendo ainda ter caimento, servir para poder fazer embutimento de qualquer tipo de material. E aí a gente fica pensando, que essa é uma pergunta, né? Qual é a melhor solução para a gente fazer um contrapiso? Existem vários pontos de partida para a gente identificar qual é a melhor solução.
Eu pus uma listinha de alguns itens aí, eu vou abordar um pouco de cada um para a gente entender como que funciona hoje a decisão para a especificação de um contrapiso em uma obra. O primeiro deles é processo de produção. Como que isso vai ser executado? Existe o projeto, cada consultora tem lá o seu método executivo, cada obra faz do seu jeito, de empreiteiro, ou seja, especifica-se o processo de produção para definir o tipo de argamassa ou não. A outra coisa, se o contrapiso vai ser aderido, não aderido, se vai ser flutuante, como que isso pode impactar no tipo de contrapiso. A outra são as resistências, superficial e a própria rigidez do material, dependendo do tipo de esforço, carga, se a laje tem vão grande, se tem muita movimentação estrutural. A outra é o custo. Hoje, se leva em consideração o custo, ou a gente parte para um processo já conhecido e não faz as avaliações devidas. A outra é o histórico de patologia que determinados processos têm. Ou seja, se leva em consideração problemas de obras anteriores para poder mudar o processo, ou simplesmente tem um processo e assume-se que foi uma falha de execução, ou deu azar, ou foi um empreiteiro que não deu certo. Ou seja, como que esses itens todos são levados em consideração para que eu garanta o atendimento às especificações da norma de desempenho. Então, a gente vê que esses critérios não são tão bem avaliados na hora da definição. E aí, a gente vai ver que eu fiz uma pesquisa entre diversas consultoras e engenheiros, e aí essas primeiras respostas que estão em preto é o resumo do que eu escutei em todas as conversas. Na etapa de processo, qual é o critério que se usa hoje para definir qual vai ser o tipo de contrapiso? A resposta que provavelmente todo mundo vai concordar comigo, que se usa o processo mais simples e que é de um método conhecido e fácil de controlar. Simplesmente dessa forma. E o que se espera no estado fresco dessas argamassas? O pessoal sempre falou, somente duas coisas. Ele faz o contrapiso pensando que a exigência ou o grau de satisfação está baseado na capacidade de fazer o nivelamento da superfície e a resistência superficial, principalmente a abrasão, por conta da movimentação de pessoas e de cargas em cima desse contrapiso até o momento da aplicação do acabamento final. E no estado endurecido, leva-se em consideração apenas a rigidez. Só que ninguém faz a conta do excesso de rigidez ou falta de rigidez. Simplesmente imagina que se o material estiver resistente, bom, muitas vezes a resistência é validada ou dá um grau de satisfação em alguma etapa onde você tem que fazer um corte, fazer um reparo, e aí, quanto mais resistente, melhor. Então, esses são os critérios que, num levantamento que eu fiz visitando e muito por telefone com os engenheiros em várias regiões, principalmente aqui em São Paulo, em Minas e em São Paulo, esse é o resumo do que a gente vê. Só que deve ser levado em consideração muitos outros itens. E aí, na área de processo, vamos falar de movimentação de material. Quando a gente pensa assim, quantos pavimentos vão ter? Como é que nós vamos transportar o material até o ambiente? Onde a argamassa vai ser produzida? Vai ser argamassa ensacada? Vai ser argamassa estabilizada? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para ver se é possível produzir argamassa na obra ou não, e assim por diante. Levar em consideração a quantidade de mão de obra, se pretende se reduzir, se a gente vai usar esse pessoal, uma equipe específica, se o empreiteiro assume a produção da argamassa, como é que vai ser o transporte, vai comprometer o elevador de carga e assim por diante. E a regularidade, né, um processo produzido em obra, com areia, cada hora sem o controle de qualidade, será que vai garantir uma regularidade da argamassa? Também não é levado em consideração. Em geral, quando é empreiteiro que assume a produção da argamassa, o controle é mínimo, né? Então, eu vejo que isso é um grande problema que depois a gente vai ver mais à frente, explica uma grande parte das patologias.
No estado fresco, você tem que levar em consideração a facilidade de aplicação dessa argamassa, que tem a ver com a produtividade, tempo de obra e assim por diante. A reologia, que significa a compatibilidade dessa argamassa com a base, com a colante, com a manutenção das propriedades no estado fresco endurecido. E a estabilidade do material também deve ser levada em consideração. No estado endurecido, além da rigidez, ou seja, querer uma massa resistente, a gente tem que pensar na aderência do contrapiso com a base e com a camada de revestimento. Tem que levar em consideração, sim, a resistência mecânica, dependendo se a laje faz muito movimento, se a área é grande. A estanqueidade, que apesar da gente não garantir que o sistema trabalha em conjunto, mas a argamassa deve oferecer estanqueidade, então tem que levar isso em consideração. E o desempenho, que aí é a soma de todas essas características que a gente falou, que a argamassa não pode fissurar, não pode ter retração, não pode alterar volume, ela não pode descolar, não pode esfarinhar, vamos chamar assim um termo mais claro, então ela tem que garantir todas essas propriedades. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, dentro do universo que a gente trabalha, existem 3 tipos de argamassa a contrapeso, que é, vamos dizer assim, o usual, né? Então, a primeira delas, que a gente a argamassa farofa, que é a consistência seca, e aí eu vou falar um pouquinho das 3, né? A argamassa bombeável ou plástica e o autonivelante. A argamassa farofa, aí eu vou colocar aqui algumas características, algumas positivas, negativas, mas só para caracterizar bem qual que é a diferença básica entre as argamassas. A argamassa seca é a grande movimentação de material. Apesar que depois a gente vai ver que existe hoje empresas fazendo bombeamento de argamassa seca, mas a maioria das obras ainda faz a produção do material e tem que fazer transporte horizontal, vertical, então tem uma movimentação maior de material. A produtividade é baixa por conta do apiloamento, que você demora mais tempo do que nas outras duas. A terceira, que eu acho que é importantíssimo, é a questão da cura. A argamassa mais seca, ela tem uma porosidade alta, tem uma probabilidade de perda de água muito mais rápido do que nas outras. Você tem, geralmente, um material fino que acaba fazendo uma retenção maior e você coloca aditivos próprios para isso, para minimizar a falta da cura que a gente vê, que nas obras brasileiras praticamente não existe essa operação nas argamassas. E aí, estou colocando o custo alto, porque, na verdade, uma argamassa típica que a gente vê hoje em dia, 1:4, mas tem obra que usa 1:3, pode até, quem mais eficiente, pode até usar uma argamassa um pouco mais fraca também, eu vou falar a evolução disso daqui a pouco. Então, essa é mais ou menos o resumo do que seria uma argamassa farofa. Não significa que ela não funciona. Eu estou falando das características que representam bem o material. Outra é a argamassa plástica, e aí, obviamente, ela tem as propriedades para ser bombeada, então você bombeia até o local da aplicação. Mais fácil de dar o acabamento, por ser um material que vai ter uma consistência de um reboco, então um pedreiro que faz reboco também faz o contrapeso com a argamassa plástica, não tem muita restrição. Então, é um material realmente simples. E aí o grande problema é que a gente praticamente não vê esse material, e aí fica difícil até eu fazer referência própria de locais que foram aplicados para comprovar a ideia dessa discussão de hoje, é o pouco uso. Então, quase não tem obras com esse tipo de material. E algumas experiências mal feitas criaram uma certa resistência para o uso do produto. Mas acredito que ele vai retomar de forma rápida para essa solução. E o terceiro, que no Brasil, em alguns momentos, em algumas regiões, ele é mais usado, eu acho no Nordeste, onde é mais usado o autonivelante, ela tem uma alta produtividade, né, uma equipe pequena consegue fazer facilmente 500 metros quadrados num dia, a propriedade de ser autonivelante facilita bastante,
mas ela tem um problema de histórico de patologias, por conta de não ter cuidado e não ter feito aquela avaliação que eu disse inicialmente, principalmente nas argamassas aderidas, né, porque você tem que garantir essa aderência, muitas vezes até com uma fresagem da base, usar tela metálica para evitar trinca, então um histórico de patologia que acaba afastando a solução. Aqui em Belo Horizonte, tem concreteira que está fazendo, tem construtora que já padronizou esse tipo de solução, mas é um produto especializado, não é tão simples de ser feito e tem que tomar cuidado. Também não é tão complexa a aplicação. A preparação e o método de aplicação é que é o principal. Mas essas são as 3 possibilidades de fazer. Ainda não estou querendo direcionar que é melhor ou pior, mas a gente vai abordar os 3 métodos. E aí, tem um resultado estatístico que eu não vou dizer que tem fonte oficial, não tem. Isso é um levantamento também nessa conversa com as consultoras, alguns trabalhos acadêmicos e de profissionais que trabalham na área. Então, para você pegar no Nordeste, esse percentual de farofa aí é menor do que aí, vai ter região que já tem uma prática um pouco mais elaborada, no sentido de usar produtos plásticos, mas eu diria que aí quase 90% das argamassas feitas em construção predial residencial ainda é farofa. Até por observação aí com a maquininha, que boa parte desse contrapiso já é bombeado, ou seja, é uma operação realmente simples, é um funcionário só que opera, ele alimenta a areia, põe lá, rasga um saco de cimento, e esse material mistura rapidamente, é bombeado na consistência farofa e chega lá em cima, ou seja, minimiza o problema da movimentação de material. E a gente vê que a argamassa plástica, a estatística é muito baixa, 4%, e autonivelante 5%, considerando, mas uma boa parte disso está no Nordeste, eu acho que tem um percentual um pouco mais alto, né? Então, farofa industrializada e a usinada. Só queria ressaltar que a farofa usinada, geralmente, ela não é uma consistência tão seca. Ela precisa de um pouco mais de umidade, porque a gente sabe que esse material muito seco na betoneira, ele vai implotar. Então, existem maneiras de você minimizar, tem aditivo, mas, em geral, a usinada vai um pouco mais plástica do que a feita na obra. E aí, eu vou detalhar um pouco aqui cada uma das 3 argamassas, abordando alguns problemas e algumas vantagens de cada um, e aí sugerindo algumas coisas que podem ser feitas para que cada tipo desses aí possa ser usado sem problema. Então, só contando um pouco da história do caço de argamassa farofa, no passado, aí eu estou falando de 1980, 1990, a referência de argamassa contrapiso sempre foi na faixa de 1:6. E aí, usando 1:6 sem cura, a gente sabe que o material vai ficar fraquíssimo. E aí as pessoas foram aumentando esse consumo de 1:5, 1:4, até chegar a 1:3. E aí, nesse 1:3, obviamente, o consumo de cimento é absurdamente excessivo. E boa parte desse cimento certamente não está hidratado. E aí você faz uma camada extremamente resistente, e se ela for bem feita, com cura, ou quando você tem um acabamento alisado, com polvilhamento de cimento na superfície, você acaba melhorando essa cura, e aí você fica com uma argamassa com consumo de cimento próximo de 600 quilos por metro cúbico, extremamente rígida. E aí a gente vai ver os problemas de fissuração acontecendo. Você não tem o esfareamento da superfície, mas você tem fissuração. Outra coisa é o uso de betoneira para fazer argamassa farofa. Se passar o tempo de mistura, a gente sabe que vai formar aquelas pelotas, ela fica endurecida, e na hora de fazer o apiloamento, você vai ter o material rígido e vai acabar criando falha e não vai ficar uniforme o material, a consistência do material. A gente já falou um pouco da falta de cura, né, que se você fizer argamassa, mesmo 1:3, se faltar água para hidratar o cimento,
você vai ter um cimento ali que vai desagregar com muita facilidade e fica aquela superfície esfariando. E, normalmente, o interior da argamassa também fica esfariando. Então, colocar muito cimento sem a cura não resolve muito. Se você fizer a cura, ela fica forte demais. Então, você começa a ter um equilíbrio. Então, não significa que a argamassa farofa é ruim e deve ser deixada de usar. Tem que tomar cuidado e fazer, combinar o perfil da construtora, do método que ela vai usar, orientação ao empreiteiro, quem for fazer, e adaptar a argamassa à condição da obra, garantindo que você tenha a performance desejada para esse tipo de material. E a outra coisa é a compactação. Você tem um potencial enorme de excesso de porosidade, porque é um peso de 10 quilos, mais ou menos, a pessoa de manhã tem uma força, depois pode mudar, e mesmo que a pessoa tenha habilidade, é difícil você garantir que você tenha a mesma porosidade na argamassa no pano inteiro. Né? E essa falta de compactação regular ou a porosidade excessiva, ela vai reduzir a resistência à tração, na flexão, e vai reduzir a aderência, podendo dar desplacamento do contrapiso na base ou com o revestimento. Então, se o método farofa é o mais adequado para determinada obra, tem que levar em consideração essas coisas que a gente estava falando, sobre a quantidade de água, a cura, a forma de fazer a compactação para garantir que seja compatível o produto e o desempenho. Né? Lembrando que a mistura é importantíssima, né? Betoneira não é o equipamento adequado para fazer argamassa farofa. Agora vamos falar um pouco da autonivelante. E eu considero que é um excelente material, mas algumas empresas não se adaptaram para o uso, tiveram experiência desastrosa. Então, como característica, a gente pode dizer que ela é muito rígida e, geralmente, quando as áreas são grandes, em geral, você vai precisar de uma tela próxima à laje para garantir a movimentação igual, sem fazer fissuração excessiva. Tanto, pilar, tudo isso obrigatoriamente tela no sentido transversal, a principal de reforço, porque senão vai fazer fissura mesmo, porque o material ele tem uma quantidade de vazios bem mais baixo, então é como se fosse um microconcreto com uma capa fina. Então, a tendência é esse material plástico, que tem módulo um pouco bem mais alto do que uma farofa, ele tem uma movimentação comprometida. Então, é um material que tem que tomar cuidado. Uma outra coisa é que se tiver qualquer problema de vedação nas laterais, que você tem que usar proteção lateral, ela tem que ficar isolada das paredes, dos pilares. Se você tiver alguma falha e tiver vazamento de qualquer porção, essa argamassa, ela, como o tempo de cura dela é muito alto, ela vai perder o nivelamento com muita facilidade. Então, o concreto, ela no estado fresco, é um material que tem que ter garantido que não tem perda volumétrica nenhuma a lugar nenhum. Ela tem uma restrição, que ela não pode usar acabamento para fazer inclinação. A área, geralmente, fica impedida aí por pelo menos uns 3 dias, por conta da secagem desse material, que tem que ser muito lento, porque você tem que usar aditivo para neutralizar a redução volumétrica com o período inicial de cura, então tem que ser um processo lento. É bem complicado de produzir na obra, por conta da quantidade de materiais que compõem uma argamassa dessa para ela ter sucesso, mas, ao mesmo tempo, é a argamassa que tem a melhor ergonomia. A pessoa trabalha em pé, um processo muito mais rápido. Né? Aquela questão de fazer acabamento na argamassa farofa depois de compactar, agachado, ajoelhado, realmente é uma coisa que, acredito que em algum momento, isso vai ter que ser tratado. Para falar um pouco, como eu chamo ela, é mais complexa, né? Então, tipicamente, aí, na composição de uma argamassa dessa, você tem aditivo plastificante ou superplastificante, você vai ter retardador de pega,
você vai ter algum material para inibir a retração no estado fresco, um expansor, polímero específico para isso, fibras, às vezes 2 tipos de fibra, incorporador de ar, retentor de água para melhorar a cura nesses dias, porque não, geralmente você tem que fazer tratamento anticura, cura química no material, e você tem que ter um controle muito rigoroso em quantidade finas, porque senão você pode ter problema de exudação, porque o material é muito fluido. Né? Vale os mesmos princípios, por exemplo, de um concreto, parede de concreto. É aquele mesmo tipo de complexidade. E aí, em relação à execução, como eu falei, né, reforço de tela nos cantos, contorno de pilares, você tem que fazer o isolamento do contorno, ela não pode estar apoiada nas paredes, em pilares, mas, ao mesmo tempo, o processo de aplicação ele é bastante rápido, muito rápido mesmo. Né? Então, esse é mais ou menos o cenário de uma autonivelante. E aí o contrapiso bombeável, né, que na prática é uma argamassa contrapiso plástica, ela pode simplificar um pouco essa etapa do contrapiso, desde que tem algumas etapas aí. Então, só para ficar claro do que eu estou falando, para a gente, como o material tem muito pouco caso, então talvez ninguém nunca tenha visto fazer esse contrapiso com esse tipo de argamassa. Então, uma argamassa com consistência de um reboco, e ela pode ser produzida na obra, ou pode ser estabilizada, e pode ser ensacada, faz. Né? Algumas empresas oferecem esse material ensacado, a concreteira, mas a gente vê que o uso dele, apesar disso, é muito baixo. A gente tem que usar aditivos para redução de água, ou seja, aditivos plastificantes, superplastificante, não precisa de super, só um plastificante, um aditivo para melhorar a retenção de água, para controlar a pega e para controlar um pouco a exudação, que é através de aditivo e um pouco de finos, né? Então tem que controlar finos também. Provavelmente, uso de fibras, ou curta ou longa, mais fina, dependendo do tamanho do vão, mas resolve, normalmente não precisa de tela metálica. Aí existe ainda a possibilidade de algumas adições para melhorar algum desempenho específico, por exemplo, melhorar a questão acústica. Daqui a pouco eu vou falar um pouco de um exemplo sobre esse tema. E aí o processo de execução de um contrapiso plástico é parecido com o de parede. Você vai bombear o material no chão, em vez de projetar na parede, vai espalhar com régua, depois você faz o nivelamento, depois você vem com a desempenadeira fazendo acabamento. Aí você pode fazer com reforço de cimento polvilhano para melhorar, endurecer e tornar a superfície mais lisa, dependendo do tipo de acabamento que você vai fazer. A cura fica simplificada, porque a argamassa ela pode já conter os agentes de retenção de água, que vai garantir a permanência de umidade na argamassa por muito mais tempo, mas por conta de ainda ser uma argamassa que era no estado plástico, ainda precisaria de 48 horas para dizer que a área estaria liberada para trânsito, por conta da fragilidade de ser um material que provavelmente vai ter uma resistência aí de uns 12 a 15 MPa, mais ou menos, de compressão. E aí, só dando um exemplo de desempenho adicional de acústico, existe, esse caso sim, já existe experiência, casos aí, só dando um exemplo aí de como é que a transmissão de ruído, né, de movimentação dentro de um apartamento, ele passa pela laje, a laje transfere parte para a parede, passa para o apartamento e vai direto para as paredes. Então, assim, a gente pode contribuir fazendo isso com a laje. Para falar a verdade, teria que fazer medição do conjunto inteiro para saber se reforçar isso na laje vai melhorar um percentual muito alto, porque às vezes a parede tem tanta fragilidade nessa questão acústica que a laje não vai resolver. Mas se for uma solução que precisa de algo complementar, você pode fazer. Existe experiência já comprovada do uso de vermiculita nessa argamassa,
né? E também pode ser por conta de ser mais leve. Tem a vermiculita, tem a argila expandida, tem outros materiais que podem ser usados para fazer a mesma função, né? Então, aí é só um exemplo de alguma coisa adicional a ser feita. E aí eu queria só debater agora um pouco aqui, né, de por que o contrapiso plástico não é utilizado, e aí a gente vê que tem algumas barreiras aí que elas precisam ser tratadas e vencidas para a gente chegar lá. Eu ponho em destaque aí criar procedimentos parceiros de fabricação, porque isso é um gargalo hoje. Mas vamos lá do começo, né? Primeiro, as pessoas têm que saberem que existe essa opção. Porque na maioria dos engenheiros que eu conversei para fazer aquela pesquisa inicial, ele falou, não, tem farofa e autonivelante. A pessoa não pensa em uma argamassa plástica para fazer contrapiso. Então, as pessoas têm que saber que existe essa possibilidade e a possibilidade funciona. Então, essa é a primeira coisa. Divulgar e fazer com que as pessoas entendam que é uma solução boa. Não significa, aqui eu não estou dizendo que o outro não serve, mas para algumas obras, provavelmente vai ser melhor. A outra são criar os procedimentos, né? E da mesma forma que todo mundo hoje está preparado para fazer o contrapeso com farofa, as pessoas têm que se prepararem para o tipo de controle, que tipo de inspeção que vai fazer. Validar o resultado e aí sim especificar. Então, hoje, muitos projetos já vêm com o tipo de argamassa especificado. Eu, na pesquisa que eu fiz, não tinha nenhuma especificação que não fosse farofa. Por quê? Existe também, durante essa pesquisa, alguns engenheiros até ficaram meio constrangidos de dar a resposta. Depois eu procurar a área de qualidade, porque na visão deles, quando ele quer mudar um processo, e aí uma consultora organizada pela área de qualidade ou a área de projetos, e aí essa área tem que validar. E a pessoa que tem que validar por não conhecer, acaba preferindo não testar ou não levar em consideração para não passar o constrangimento de não saber do assunto. Então, tem aí ainda uma coisa que é a falta do conhecimento dessa solução, né? As pessoas que estiverem tendo se preparar para oferecer o produto ou serviço de argamassa plástica, elas têm que fazer a divulgação diretamente com as consultoras. O produto não vai se vender sozinho, essa solução não vai andar sozinha, né? Outra coisa é a questão da argamassa. Tem que fazer pesquisa e desenvolvimento. Por quê? De novo, vou citar estudos antigos, tá, da década de 90, alguns trabalhos importantes de acadêmicos mostravam que existia, sim, a argamassa plástica, mas ela tinha sido restrita por conta de retração, fissuração por retração, mas era uma época que os aditivos, a linha de aditivo não estava tão preparada. Hoje a gente tem aditivo para anular retração, perda volumétrica, tem a solução toda. Então tem que fazer pesquisa e desenvolvimento para poder ter a solução pronta, né? Então, o acesso a aditivos e adições, hoje ela facilita demais a acabar com esse passado negativo da argamassa plástica. Você tem que definir os parceiros de fabricação, né? Então aí eu estou falando, pode ter argamassa ensacada pronta para ser usada plástica, pode ser virada em obra através de algumas empresas, empreiteiro que esteja preparado para fazer, e tem a concreteira que tem muita facilidade para oferecer o produto, que inclusive já tem empresas que oferecem o produto, mas a gente vê que a estatística de uso dessa solução ela é baixa. E a outra é definir equipamento, né? Principalmente se for virar em obra. Seria feito esse sim, pode ser feito com betoneira, não tem problema, e o bombeamento direto no local de aplicação. Então, uma argamassa dessa vai ser bombeada facilmente aí com 15 pavimentos, sem nenhuma dificuldade, né? Então, esse é mais ou menos o resumo do que eu acredito que a gente precisa, porque eu acredito muito nessa solução, e uma experiência que eu tive já há bastante tempo, né? Eu saí da empresa, eu trabalhei numa concreteira na Supermix há muitos anos. Eu saí da Supermix tem mais de 25 anos.
E alguns anos antes de eu sair, eu era responsável pelo desenvolvimento de argamassas lá. E a gente fornecia argamura para o produto sem o procedimento de aplicação. Acabou que, durante essa época, todas as argamassas estabilizadas como um todo, ela parou. Então, retornou depois de alguns anos, mas essa argamassa, infelizmente, ela não voltou no pacote de soluções que já se tinham com um processo mais consolidado. Então, acredito que agora a gente tem que construir essa divulgação do material e estar com o produto pronto para oferecer. Eu acredito que isso pode ser um caso de muito sucesso, né? Bom, a ideia era essa, trazer para vocês um pouco uma ideia de uma argamassa. Obviamente, né, a solução da argamassa em si, óbvio que eu tenho ela pronta, eu já testei, né, mas foi uma coisa de caráter de teste, eu tenho resultados validados, tenho muita experiência nisso, né, a minha sócia, que é a Stefani, ela tem muita experiência em argamassa também, então a gente está muito preparado e para poder dizer que essa é uma solução muito boa para contrapiso de forma mais rápida e sem patologia, né. Então agora eu agradeço, e agora a Virgínia vai passar as perguntas aí do pessoal que andou comentando, né? Muito obrigada, Rony. Excelente palestra, com um conteúdo excepcional. Meus parabéns, de verdade. Vou começar as perguntas aqui. Eu acho que uma das últimas perguntas feitas é o que tem dado mais um pouquinho mais de discussão aqui no chat. Uma das pessoas tem perguntado aqui qual que é a sua opinião em relação às adições ao contrapiso, favorecendo a melhoria da acústica desse contrapiso. E ele citou as adições de EPS e também de vermiculita. Qual a sua opinião e sua visão sobre esse assunto? O EPS, para esse tipo de argamassa mais plástica, eu acho que a gente vai ter uma certa dificuldade de manter o material de uma distribuição uniforme dentro da argamassa, né? A não ser que a gente tenha um uso maior de polímeros, mas eu acho que não é que não dá para usar, mas tem produtos mais fáceis de serem usados, né? Eu não queria favorecer para ponto nenhum, mas o uso da vermiculita eu já fiz, né? Existem casos comprovados de teste feito. Outro dia assisti a palestra do George, então confirmou um pouco a minha visão. É possível sim fazer. Tem argila expandida, britada também é possível fazer. O EPS também, mas o EPS ele é muito leve, então eu acho que ele tem mais dificuldade de ficar na matriz de uma forma consistente do que os outros materiais. Entendi. Ok. E a próxima pergunta é em relação às pontes de aderência. Aí estão perguntando qual a sua opinião em relação às pontes de aderência quando se pensa num contrapiso bombeável. Se você tem que ter algum cuidado adicional ou se você tem um sistema como o convencional. Vamos dizer, a farofa, né, que é o mais usual. Porque, na verdade, o que vai definir isso aí é três tipos de pontos, né? Então, primeiro você tem a laje, o contrapiso aderido. Aí, obrigatoriamente, você tem que aplicar aquela nata de cimento para fazer essa promoção do aumento da aderência. E o não aderido, que aí você não vai fazer nada, e o flutuante, que obrigatoriamente vai ficar isolado. Então, se for o aderido, aí tem que tratar da mesma forma. Tem que aplicar, sim, uma nata para reforçar esse apoio. Entendi. Tá? E sempre úmido, né? Aplica a nata, antes dela secar, você aplica a argamassa. Ah, sim. Há uma outra pergunta aqui, até relacionando com a nata aí, mas essa nata, ele está colocando ela numa posição diferente. Ele está perguntando quanto ao uso da nata, mas na superfície do contrapiso. Se isso, depois você pode vir, para melhorar a regularidade dele, né?
se depois você pode vir a ter uma fissuração do contrapiso por causa desse aumento da rigidez superficial. Se você fizer um reforço de uma concentração muito alta de cimento na superfície, né, vou quase que falar como se fosse um cimento queimado, ou uma nata bem reforçada. Se a camada for muito fina, ela vai ter uma retração diferente da camada de contrapiso, que é mais porosa. Então, provavelmente vai fissurar. Provavelmente vai fissurar. Eu acredito que se você fizer um polvilhamento pequeno de cimento no momento do acabamento, deve funcionar melhor do que uma nata depois do produto endurecido. Entendi. Até porque aí realmente complica a ponte de aderência, né? Isso, porque aí, com material seco, vai ser bem difícil essa união. Com material úmido, você aplicar um cimento, mesmo que tenha que colocar um pouquinho de água, você vai acabar criando uma relação com o cimento baixíssima na superfície, mas ainda numa camada que estava fresca quando foi adicionado. Eu queria até aproveitar aqui, que eu estou vendo uma pergunta aqui, que estudo sobre custo. Se você comparar, aí vai depender do equipamento, do valor do empreiteiro, se vai ser virado na obra ou não, mas de uma forma geral, vamos colocar como base o custo de um contrapiso farofa a R$20 por metro quadrado. Um autonivelante deve ser por volta de 24 e essa solução aí deve ser por volta de R$18. Por quê? Apesar de ser um produto sofisticado, que tem aditivo, tem fibra, ele é um traço próximo de 1:6. Se você considera uma farofa de 1:3, o consumo de cimento faz no custo para qualquer material. Tá? E se for o farofa bombeado, aí você tem uma redução por conta de ter uma pessoa fazendo a produção e o transporte do material. Aí fica bem mais competitivo. Né? Entendi. E também tem a questão do tempo, né? Quando ele é virado em obra, você gasta um tempo maior para a produção e depois tem as questões também da qualidade final, porque você gera várias juntas, né? E aí você corre o risco de... Você fazer, por exemplo, aquele equipamento que eu mostrei lá na foto, ele faz uma mistura que é um saco de cimento. Você está fazendo alguns litros de argamassa. Então, você vai fazer 100 bateladas no mesmo dia. Né? Então, você acaba com 100 parcelas. Ao ponto de você pegar, por exemplo, um caminhão betoneiro, você vai ter uma mistura única, um material com uma consistência. É claro que outro fator que tem que levar em consideração, muitas vezes a obra, nem é a questão de ser capacidade de fazer na obra, às vezes é espaço mesmo, dependendo da região, você não tem espaço para colocar areia, um equipamento, então isso também pode ser levado em consideração. E também, como o George está colocando aqui, a questão do consumo de cimento, né? O alto consumo de cimento aumenta aí o volume do consumo real e por efeito de compactação ser efetivo, né? O traço 1:3 é um custo absurdo. Tem aí 600 quilos de cimento por metro cúbico e é um metro cúbico compacto. Não é aquele material com muita porosidade, ele fica bastante compacto. Então, na prática, o pessoal considera, não, o farofa tem o traço, mas ele tem um percentual altíssimo de vazio, então não deve ser considerado o volume real. Mas, no caso, com 1:3, o volume é quase real, porque a compactação fica muito facilitada, ainda mais se ficar um pouquinho mole. Aí que ele vira um material extremamente compacto e resistente, que é pior. Realmente. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, porque, na verdade, para se realizar o contrapiso plástico, você tem que ter também alguns cuidados na obra, além do sistema convencional, por exemplo, a farofa. O que você intitularia, quais os principais cuidados a serem tomados na utilização do contrapiso plástico? E quais os benefícios que você pontua como os principais benefícios dele, da utilização dele? O primeiro é que você tem um material com resistência à
a compressão, a flexão, a aderência, adequados para a finalidade do contrapiso, que é garantir nivelamento, aderência, coesão e estabilidade da superfície. Então, ele garante tudo isso aí de forma muito mais fácil. O segundo é que você tem um material muito melhor para trabalhar. Facilita muito o manuseio, o acabamento, o esforço. Ainda, o único problema é que ainda é a posição, a ergonomia para fazer o acabamento final. Ainda vai ser agachado ou ajoelhado. Infelizmente, esse é o único defeito que eu acho do material. Mas pode ter ferramenta, que a gente vê para alisamento do alto-adensável, que são réguas, a pessoa trabalha em pé, esse você vai ter a primeira etapa de espalhamento ainda é em pé. Só depois, com o acabamento, que vai ter que fazer uma postura que não é muito boa. Eu considero que é o único defeito que a solução tem. É o único. Ok. Tá? Acho que essa daqui seria a nossa última pergunta. Por que essa argamassa plástica ainda hoje não é uma realidade nas obras? Eu acredito que as pessoas não levem em consideração a hipótese, porque, em geral, os engenheiros não conhecem o que ele vai inventar, né? A solução do material pronto, ela não existe para todas as concreteiras, as argamassas ensacadas provavelmente tem uma solução, mas não coloca na linha de venda, que é mais fácil vender outra coisa do que vender uma argamassa dessa, porque vamos imaginar que uma indústria de argamassa tem esse produto pronto. O vendedor, talvez, não saiba argumentar sobre esse tipo de material, porque ele não é argamassa de parede e não é farofa. Pegar isso na obra, qual que é o jeito certo de espalhar? Qual que é o jeito certo de acabamento? Então, sem ter o conhecimento do material, a gente não vai conseguir implementar. Então, é isso que eu falei. Quem tem o produto pronto, ou a concreteira, ou a indústria de argamassa ensacada, ela tem que fazer o trabalho de difundir o conhecimento sobre uma solução que já existe. E quem tem a capacidade de fazer a aplicação, tem que ter o parceiro, que é o fabricante ou a concreteira, para juntos oferecerem na obra. Porque hoje eu conheço alguns empreiteiros que só fazem projeção de argamassa. O piso ele não faz. O piso é uma outra empresa. Por que o empreiteiro não pode fazer a fachada e o piso? Porque ele não sabe, ele não quer fazer o farofa. Normalmente é isso, não quer fazer o farofa. E agora, e você considera que com o uso do bombeável nós teríamos mais empreiteiros aí que se disporiam a ser parceiros? Eu acredito que sim, acredito não, eu tenho certeza. Tá? Até porque parte da motivação de tratar e estudar um pouco esse tema é por conta de um empreiteiro que é inconformado de ser um dos mais importantes empreiteiros de projeção de argamassa, que o contrapiso ele está totalmente fora do escopo da obra, porque ele não faz farofa, porque para ele não vale a pena fazer contrapiso farofa, por conta da mão de obra, a dificuldade, não rende, o faturamento, o potencial de faturamento fica pequeno frente à dificuldade de produzir e o rendimento do material. Entendi. Uma coisa eu acho que a gente pode assim, só estender um pouquinho em relação, você falou dos empreiteiros aí, apesar disso, hoje a gente já tem empreiteiros que estão capacitados para realizar esse contrapiso bombeado? Sim, tem empreiteiro já. E tem assim, empreiteiro de qualidade? Oi? De qualidade, com bom serviço e com competência? E assim, né, o empreiteiro tem que ter a bomba, né? Então a pessoa vai bombear o material, né? Porque eu vi uma outra pergunta aí, não é a concreteira que vai colocar a bomba de concreto lá, não tem necessidade de uma bomba daquela, né? É uma bomba pequena, é a mesma de projeção, você vai aplicar o material sem o bico lá no local. Não precisa ser uma velocidade absurda. Pode ser usada a bomba de concreto, mas não precisa. Pode ser uma bomba pequena. Ok. Rony, eu agradeço demais a sua participação. Foi excelente a sua palestra.
Acho que você foi bastante esclarecedor aqui no que você se propôs. Agradeço a todos pela presença. Esse é o movimento Todos pela Construção, é um movimento da BCP, do SNIC, da Eto Soluções, da Construliga e do Sebrae. O intuito é que nós façamos 100 cursos de 60 minutos. Como eu disse lá no início, vários desses cursos já foram realizados e eles estão disponíveis através do YouTube do Todos pela Construção. Inclusive, o Rony já teve a oportunidade de estar conosco aqui em outra oportunidade, né, Rony? Agradeço verdadeiramente pela parceria e agradeço a todos por estarem aqui. E acredito que se alguém tiver mais alguma dúvida, o Rony deixou os contatos dele, né, Rony? Isso. Vai estar no material na última tela. E agradeço a todos. Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Boa tarde para todos. Boa tarde para todos. Até mais. Boa sexta-feira. Tchau, tchau.